coragem para viver em harmonia. Eu quero nesta vida é continuar a sorrir, despertar o amor do meu coração. É assim que quero seguir, vou conquistar o mundo inteiro. Agora vou evoluir e com a Anabela Cordeiro vou deixar a vida fluir. Ouvir a música e és muito mais feliz. Liberta o teu coração, desperta o amor que há em ti e sorri. A perfeita evolução. Anda e vem comigo nesta viagem para outra margem. E essa energia dá-te mais coragem para viver em harmonia. Eu quero nesta vida é continuar a sorrir, despertar o amor do meu coração. É assim que quero seguir, vou conquistar o mundo inteiro. Agora vou evoluir e com a Anabela Cordeiro vou deixar a vida fluir. Olá, boa noite. Boa noite, Susana. Boa noite, Amélia. Boa noite, Filipe. Boa noite, Xavier. Boa noite, Marcelino. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Lourdes. Bem-vinda, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula em direto para o Facebook e para o Instagram em simultâneo. Obrigada por estares aqui comigo na 14ª aula. Hoje vou falar-te da minha história, tanto como filha, como mãe, e explicar-te, com base nas minhas vivências, a veracidade desta frase. Mães felizes educam filhos felizes. Nenhuma mãe infeliz, seja por que razão for, vai criar um filho feliz. Então, se uma mãe tem problemas no trabalho, não está feliz. Se uma mãe não consegue ultrapassar uma situação, não está feliz. Se uma mãe não tem amor próprio, não está feliz. Se uma mãe vive com medo, não está feliz. Se uma mãe não consegue aceitar a felicidade dos outros, não pode ser feliz. Se uma mãe tem um problema de relacionamento com os pais, com o marido, com os irmãos ou com outras pessoas, não consegue ser feliz. Se uma mãe não se sente amada, valorizada, respeitada, não fica feliz. Se uma mãe não ama, não tem compaixão, não sente gratidão, não consegue atingir a felicidade. Se uma mãe não consegue gerir os seus pensamentos negativos, não pode ser feliz. Se uma mãe deixa que a raiva, a tristeza, a dor, a mágoa, o ressentimento controlem os seus comportamentos, não consegue ser feliz. E podia apresentar-te aqui muitas mais razões que roubam a felicidade. Mas tenho a certeza que já percebeste a mensagem. E se tu não estiveres feliz, o teu filho apercebe-se dessa infelicidade. Mesmo que tu não lhe contes. Mesmo que te esforces para esconder. Boa noite, Sílvia. Boa noite, Céu. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Anabela. Boa noite, Rui. Então, os filhos percebem que algo está mal quando algo está mal. Parece que têm um alarme interior. Ninoni, 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 a mãe não está bem. Ninoni, 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 passa-se alguma coisa com a mãe.
Eles têm uma campainha lá dentro, eles conseguem perceber. E como querem saber e querem ajudar, porque aquela pessoa é uma das pessoas mais importantes para eles, eles querem que ela esteja bem, querem que ela esteja feliz, então eles querem ajudar. Eles ficam nervosos, ficam menos concentrados, podem ter alterações no comportamento da escola, as notas podem baixar. Tu és uma pessoa inteligente e eu sei que tu entendes o que eu te estou a dizer, porque de certeza que já passaste momentos na tua vida menos bons que o teu filho ou que a tua filha ou que os teus filhos perceberam que algo não estava bem contigo. Então agora, neste momento, eu vou fazer uma pausa para tu me ajudares a levar esta informação a outras mães. E para isso peço-te que partilhes esta aula no teu perfil, ou na tua página, ou em páginas de grupos que tu segues. Apelo à tua bondade para influenciares positivamente a vida de outras pessoas. E então, se partilhaste, recebe o meu agradecimento. E também é o momento de te dizer que se tiveres dúvidas ou quiseres partilhar algo comigo, que o faças através dos comentários, porque é apenas dessa forma que eu consigo aceder àquilo que tu me queres dizer nestes diretos. Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe adoeceu gravemente. A minha mãe tinha na altura 24 anos e 3 filhos e desenvolveu uma doença psiquiátrica com consequências muito graves. Era internada com muita frequência, precisou de muito apoio da família nuclear, portanto, do marido e dos filhos. O meu irmão tinha 2 anos, a minha irmã tinha alguns meses e o meu pai só ganhava dinheiro se trabalhasse, porque ele não tinha direito a baixa. Portanto, há 40 anos o trabalho ainda não estava tão bem como está agora. Portanto, ele tinha que trabalhar para assegurar as despesas, não é? Para assegurar a comida, que punha comida em casa aos filhos, para assegurar a roupa, para assegurar o pagamento das despesas. Então, como filha mais velha, tive que assumir várias responsabilidades muito cedo. As circunstâncias da vida obrigaram-me a envolver-me de forma muito ativa em tudo. Desde muito nova, tive que cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos, cozinhar. Na altura ainda não havia tanques comunitários. Nós vivíamos numa casa muito pequenina, que nem sequer conseguíamos ter uma máquina de lavar roupa lá. Então eu ia lavar a roupa para um ribeiro que passa lá na aldeia. Boa noite, Susana. E nas fases mais agudas da doença da minha mãe, se a minha mãe se deitasse às 3 da tarde, eu tinha que me deitar com ela para garantir que ela estava bem e que não cederia a nenhuma das suas alucinações. E eu sofria. Eu sofria muito. Eu sofria porque eu assistia ao sofrimento da minha mãe. Eu sofria porque assistia ao sofrimento do meu pai. Eu sofria com as emoções, com as minhas emoções que resultaram desta e de outras situações que depois foram também acontecendo. Boa noite, Cristina. Eu sentia-me... Boa noite, Joana. Eu sentia-me revoltada porque eu não podia ter a vida que tinham as outras crianças. Eu não podia ter a vida que tinham os outros adolescentes. Eu sentia-me inferior aos outros. Tinha pouca autoestima e pouco amor próprio.
e tinha muitos medos. Eu tinha medo de perder as pessoas que eu amava. Eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo que alguém me fizesse mal. E quando cresci, desenvolvi o medo de não conseguir ser mãe. E quando consegui ser mãe, eu desenvolvi o medo de não conseguir ser uma boa mãe. Boa noite, Cristina. E gerir todos estes sentimentos e dar conta do recado foi extremamente difícil para mim. Eu tive momentos felizes durante a minha infância, mas tive imensos momentos infelizes. Boa noite, Maria João. Eu era infeliz com a infelicidade da minha mãe. Eu não sabia como aliviar o sofrimento da minha mãe. Eu não sabia como aliviar o meu sofrimento. Eu não sabia como aliviar o sofrimento do meu pai. Eu não sabia como ser um exemplo para os meus irmãos. Eu não sabia como cuidar deles com mais calma, com mais paciência e muitas vezes com mais bondade. Eu era apenas uma criança que queria brincar como as outras crianças e uma adolescente que queria fazer o que faziam os outros adolescentes, mas que muitas vezes, devido às circunstâncias, eu não o podia fazer. E isto deixou sequelas muito profundas. Porque mesmo nos momentos em que eu podia fazer, em que podia estar com as outras crianças ou com os outros adolescentes, eu sentia que não fazia parte do grupo. Eu sentia-me excluída e optava muitas vezes por ficar em casa. E já depois de ser mãe, passei por várias situações que me causaram também muita tristeza, muita mágoa, muito sofrimento. O meu filho foi a primeira melhor coisa que me aconteceu, porque a segunda foi a minha filha. Boa noite, Helena. E eu amava o meu filho com toda a minha intensidade. Ele era o sol de todos os meus dias e o motivo que me fez levantar da cama muitos dias, porque eu estava infeliz e nem sequer tinha vontade de me levantar. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sandrina. E essa infelicidade que eu senti nessas alturas refletia-se na minha relação com o meu filho. Refletia-se no comportamento do meu filho. Não me apetecia brincar com ele. Não tinha tanta paciência. Eu chorava muitas vezes e ele apercebia-se disso. E o menino também andava triste, nervoso, não dormia bem, não comia bem. Houve alterações de comportamento na escola, na altura. Passámos ambos momentos muito, muito, muito duros. Então, eu tanto fui influenciada pela infelicidade da minha mãe, como influencio a felicidade dos meus filhos. E é por isso que eu compreendo muito bem as consequências de uma mãe feliz na vida de um filho. Boa noite, Rosa. Eu não fui obrigada a ser mãe. Eu desejava ser mãe. E a partir do momento em que engravidei, soube que teria que ser muito responsável por mim e pelo meu filho. Aliás, a minha maior missão de vida, e penso que a tua também, é criar e educar os meus filhos. Esta é a maior tarefa da minha vida. E a vida dos filhos depende em grande parte dos pais.
E de acordo com a educação que lhes damos, podem ser felizes ou infelizes, confiantes ou inseguros. Podem ter uma vida bem-sucedida ou mal-sucedida. Podem ter uma vida positiva ou uma vida negativa. Boa noite, Laura. Boa noite, Cristina. Então, como mãe, eu não posso pensar se comer mal o problema é para mim? Ou se adoecer o mal é para mim? Eu tenho outras vidas que dependem de mim. Portanto, eu não posso conduzir à velocidade que me apetece só porque me dá gozo, só porque me dá prazer. Eu entendo que os pais devem ter cuidados redobrados e pensar nas consequências dos seus comportamentos para com os filhos. E eu vou dar aqui um exemplo e vou dizê-lo com todo o meu amor e carinho e todo o respeito por essas pessoas que têm este tipo de comportamento. E não quero de todo ferir suscetibilidades de ninguém. Quando por vezes mães fumadoras, isto é um exemplo como há tantos outros, mas quando, por exemplo, mães fumadoras dizem: eu não consigo deixar de fumar, eu pergunto-me, os filhos valem mais do que isso? Os filhos valem mais do que um vício que pode levar a desenvolver uma doença grave que vai influenciar sempre a vida dos filhos. Então, se a pessoa não consegue resolver os seus problemas sozinha, pode pedir ajuda. Estamos numa época em que há muita informação e há acesso fácil à informação e em que podemos aceder a ela em qualquer parte do mundo. Há tantos filhos a quem faleceu a mãe quando ainda eram crianças ou adolescentes por causa de um problema causado pelos maus comportamentos da mãe. E tal como eu te disse, fumar é apenas um exemplo de milhares. Então eu opto por ter um estilo de vida saudável por mim, mas também pelos meus filhos. Eu sou reikiana por mim, mas também pelos meus filhos. Eu treino a minha personalidade diariamente por mim, mas também pelos meus filhos. E pelo meu filho resolvi desde há 15 anos investir em mim, estudando e aplicando desenvolvimento pessoal, porque quis fazer mais e melhor do que o que eu sabia fazer, do que o que eu tinha aprendido a fazer, do que eu tinha vivenciado. E dizer-te isto faz-me recordar a força da minha mãe. Eu sei que a minha mãe tem tido uma força incrível. Aliás, a minha mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lida com esta doença há quase 40 anos e ainda tem momentos muito difíceis. Ainda tem momentos que toca bem lá no fundo, bem lá em baixo. E eu sei que ela vai buscar a força dela ao amor que ela tem pelos filhos. Para mim, ser mãe foi a maior e mais intensiva mudança da minha vida. É um desafio constante e uma enorme responsabilidade. E é também por ser mãe que procuro evoluir constantemente porque quero prepará-los da melhor forma para a vida adulta. E eu só consigo isso se eles virem tudo o que eu lhes quero ensinar em mim. Eu tenho que ser um exemplo, não a perfeição, porque mães perfeitas e filhos perfeitos não existem. E como é que eu consigo isto? Como é que eu consigo ser uma mãe mais assertiva?
mais inteligente, mais concentrada, mais sábia, dar bons exemplos, conseguir estar constantemente presente e alerta para os teus problemas. Se eu estiver bem comigo própria e com a vida, se eu não tiver nada que me roube a minha atenção, e se eu estiver bem comigo própria e com a vida, isso é felicidade. Então, lembra-te sempre que uma mãe feliz educa filhos felizes. E todo o tempo que fizeres para te sentir, e todo o investimento, e todo o tempo que usares para te sentir feliz, é também um investimento para a felicidade do teu filho. Lembra-te sempre destas palavras, porque o filho consegue perceber sempre que alguma coisa não está bem. Sim, céu, é verdade, a minha mãe tem tido muita força. É verdade, Cristina, é uma grande senhora. É verdade. Boa noite, Gabriela. Estou aqui a ver os vossos comentários. Penso que não me escapou mais ninguém. E não. Portanto, minha querida, vou dar por concluída esta aula. Recebe um abraço meu, com desejo de uma vida cheia de energia, com muito amor no teu coração. E até à próxima quarta-feira, às 20h30, em direto no Facebook e no Instagram. E já sabes que se não puderes ver em direto, a aula fica sempre disponível na página e no meu canal de YouTube, então podes sempre vê-la ou revê-la quando te apetecer. Então recebe um beijinho meu e até à próxima quarta-feira. A vida positiva dá-te mais energia. Só precisa